Naquela noite de tempestade, quando Laura Mendes caminhava pela estrada de chão batido, com 3 filhos encharcados e sem ter para onde ir, ela não fazia ideia de que a luz amarela que brilhava ao longe mudaria toda a sua vida. E quando Henrique Tavares abriu a porta da fazenda e viu aquela mulher desesperada, segurando uma criança no colo e 2 agarradas à sua saia, ele também não sabia que aquele momento mudaria para sempre o vazio que carregava no peito há tanto tempo. Era 15 de março de 2019. A chuva caía com uma violência assustadora, daquelas que parecem querer lavar o mundo inteiro. Laura apertava Isabela, de 2 anos, contra o peito, tentando proteger a pequena do frio cortante. Gabriel, de 9 anos, segurava firme a mão da irmã Júlia, de 6, enquanto os 3 lutavam para não afundar na lama que tomava conta da estrada. "Mãe, eu tô com medo", Júlia choramingou, os dedinhos gelados agarrados aos de Gabriel. "Calma, meu amor, a gente vai achar um lugar", Laura respondeu. Mas a voz saiu trêmula, porque ela mesma não acreditava naquelas palavras. "E já que você começou a ouvir essa história, me faz um favor, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber de onde vocês são. Fazia menos de 2 horas que a vida de Laura tinha desabado mais uma vez. Ela morava num barraco nos fundos da casa da irmã, Mariana, desde que o marido Roberto tinha morrido num acidente de trabalho 1 ano e meio atrás. Era uma situação temporária que já durava tempo demais, segundo Valdir, o cunhado de Laura. Ele nunca escondeu que queria aquela situação resolvida. E naquela tarde, quando Laura chegou do trabalho, ela era diarista, limpava casas pela cidade, encontrou todas as suas coisas jogadas no quintal. Roupas, panelas, os poucos brinquedos das crianças, tudo empilhado, como se fosse lixo. Mariana estava na porta da casa, os braços cruzados, o rosto duro. Ao lado dela, Valdir tinha aquela expressão de quem finalmente se livrou de um problema. "Mariana, o que é isso? O que você está fazendo?" Laura perguntou, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. "Laura, já faz mais de 1 ano. A gente não pode mais. Você precisa seguir sua vida." Mas para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir." "Isso não é mais problema nosso." Valdir cortou o frio. "Já ajudamos. Demais, agora você se vira." Laura tentou argumentar, implorou, pediu pelo menos mais uns dias para conseguir achar um lugar. Mas a porta se fechou na cara dela. Nem abraço, nem um pedido de desculpas de verdade. Nada. E então começou a chover. Primeiro devagar, depois virou um dilúvio. Laura tentou proteger as coisas, mas era impossível. Pegou o que conseguiu enfiar numa mala velha, chamou os filhos e começou a andar. Porque ficar ali, debaixo daquela chuva, olhando para a porta fechada da própria irmã, era humilhante demais. Enquanto isso, a quilômetros dali, Henrique Tavares estava sentado na varanda da fazenda, olhando a chuva cair. Ele era um homem de 52 anos, dono de uma propriedade de médio porte onde criava gado e plantava soja. Era viúvo há 7 anos. A esposa, Cláudia, tinha morrido de câncer e desde então Henrique vivia sozinho naquela casa grande demais para uma pessoa só. Ele tinha uma funcionária, Dona Neuza, que cozinhava e cuidava da casa durante o dia, mas voltava para a cidade toda noite. Então as noites eram sempre solitárias, silenciosas demais, vazias demais. Henrique já tinha sido um homem alegre. Antes, quando Cláudia era viva, a casa vivia cheia. Ela adorava receber visitas, fazer almoços de domingo, encher a mesa de comida e de gente. Mas depois que ela se foi, Henrique foi se fechando. Foi perdendo a vontade de ver gente, de conversar, de viver. Naquela noite, ele estava pensando em ir dormir quando ouviu um barulho lá e fora. Pareciam vozes. Ele franziu a testa, pegou uma lanterna e foi até a porta. E foi aí que ele viu
uma mulher encharcada segurando uma criança pequena no colo. Duas outras crianças ao lado dela, molhadas até os ossos, tremendo de frio. A mulher tinha os olhos vermelhos, mas o olhar era firme, desesperado, mas firme. "Por favor", ela disse, a voz quase sumindo no barulho da chuva. "Por favor, senhor, eu só preciso de um lugar para passar a noite. Só essa noite. Meus filhos, eles estão com frio, eu não tenho para onde ir." Henrique ficou parado por um segundo, processando aquela cena. E então, sem pensar muito, abriu a porta. Entra logo antes que vocês peguem uma pneumonia." Laura quase desabou ali mesmo, de alívio. Ela entrou, carregando Isabela e puxando Gabriel e Júlia. Os quatro pingavam água por todo lado, deixando poças no chão de cerâmica. "Senta aí", Henrique disse, apontando para o sofá. "Vou buscar toalhas." Ele voltou com toalhas grossas e limpas e também com cobertores. Laura enrolou os filhos tentando aquecê-los. Isabela já estava quase dormindo no colo dela, exausta. "Obrigada", Laura murmurou, os olhos baixos. "Obrigada mesmo, senhor. Eu não tinha para onde ir." "O que aconteceu?" Henrique perguntou, a voz mais suave agora. E Laura contou. Contou sobre Roberto, sobre a morte dele, sobre como vinha lutando sozinha. Contou sobre a irmã, sobre o cunhado, sobre ser expulsa debaixo de chuva com 3 crianças pequenas. Henrique ouvia em silêncio, o peito apertando. Ele conhecia dor, conhecia perda e conhecia solidão. "Vocês vão ficar aqui essa noite", ele disse. "Amanhã a gente vê o que fazer." Laura não conseguiu segurar as lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que alguém estendia a mão para ela sem pedir nada em troca. Henrique preparou o quarto de hóspedes. Era um quarto que não era usado há anos, desde antes de Cláudia morrer. Tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro. Ele trocou os lençóis, colocou cobertores limpos. "Podem dormir aqui", ele disse. "Amanhã a gente conversa." Laura deitou os 3 filhos na cama grande. Gabriel e Júlia se enrolaram nos cobertores, ainda tremendo um pouco. Isabela já estava dormindo profundamente. Laura ficou ali, olhando para eles, sentindo um misto de alívio e medo. Alívio por estarem num lugar quente e seco. Medo do que viria depois. Porque ela sabia que aquilo era temporário. Que no dia seguinte teria que sair dali e enfrentar o mundo de novo. Mas pelo menos naquela noite, seus filhos estavam seguros. Enquanto isso, no quarto dele, Henrique não conseguia dormir. Ele ficou pensando naquela mulher e nas 3 crianças. Pensou em como a vida podia ser injusta, em como algumas pessoas carregavam fardos pesados demais, e pensou em Cláudia, em como ela teria adorado ajudar aquela família. Cláudia sempre teve um coração enorme, sempre quis ajudar todo mundo. E Henrique sabia, no fundo do coração, que ela iria querer que ele fizesse alguma coisa. Mas o quê? Ele não sabia. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não parecia tão vazia. No dia seguinte, quando o sol nasceu, a chuva tinha passado. Laura acordou cedo, como sempre. Ela olhou para os filhos, ainda dormindo profundamente, e sentiu o peito apertar. Tinha que pensar em alguma coisa. Tinha que achar um lugar para morar, um jeito de seguir em frente. Ela saiu do quarto devagar, para não acordar as crianças, e foi até a cozinha. Henrique já estava lá, tomando café. "Bom dia", ele disse. "Bom dia e obrigada de novo, senhor, pelo que o senhor fez ontem." "Henrique, me chama de Henrique." "Laura, meu nome é Laura." Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio estranho, mas não desconfortável. "Olha, Laura", Henrique começou. "Eu estava pensando. Você disse que trabalha como diarista, né?" "Sim, eu limpo casas, passo roupa, faço o que aparecer." "E tem lugar para morar?" Laura baixou os olhos. Não tenho. Eu vou dar um jeito. Vou procurar algum lugar para alugar, alguma coisa." Henrique respirou fundo. Ele tinha pensado a noite toda naquilo e tinha chegado a uma conclusão. "Eu tenho uma proposta para você." Laura levantou os olhos surpresa. "Aqui na fazenda tem uma casa pequena, ali nos fundos. Era onde o caseiro morava,
Mas ele saiu faz uns 2 anos e a casa tá vazia. Não é grande, mas tem 2 quartos, cozinha, banheiro, tá meio largada. Precisa de uma limpeza, mas dá para morar. Laura sentiu o coração acelerar. Eu tô precisando de alguém para ajudar aqui na casa grande também. Dona Neuza, que trabalha aqui, só vem durante o dia. E a casa é grande, dá trabalho. Se você quiser, você pode morar na casa do caseiro com seus filhos e trabalhar aqui para mim. Eu pago um salário justo e vocês têm onde morar. Laura ficou sem palavras. Ela olhou para aquele homem, aquele estranho que tinha aberto a porta na noite anterior, e não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Tô, mas só se você quiser, claro. Não é obrigação nenhuma. As lágrimas desceram pelo rosto de Laura, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Eu quero sim. Muito obrigada, Henrique, muito obrigada. E foi assim que começou. Foi assim que a vida de Laura e a vida de Henrique se cruzaram naquela noite de tempestade. 2 corações partidos, 2 almas carregando dores e solidão, encontrando um ao outro no momento mais improvável. Mas essa era só o começo da história. Porque o que nenhum dos dois imaginava era o quanto aquele encontro mudaria tudo, o quanto aquelas vidas se entrelaçariam e o quanto ainda teriam que enfrentar juntos. Os primeiros dias na fazenda foram como um despertar lento depois de um pesadelo longo. Laura acordava todo dia antes do sol nascer, como sempre fez a vida inteira. Mas agora acordava num lugar que tinha cheiro de café, fresco vindo da cozinha, num lugar onde os pássaros cantavam alto lá fora, num lugar onde suas crianças dormiam tranquilas, sem medo, sem frio. A casinha do caseiro era simples, mas era delas. Tinha 2 quartos pequenos, uma cozinha com fogão a lenha, uma sala que cabia um sofá velho, mas confortável, e um banheiro com chuveiro que funcionava. Para Laura, aquilo era um palácio. Ela limpou cada canto daquela casa com um cuidado que beirava o sagrado. Lavou as janelas, varreu o chão de cimento, organizou as poucas roupas que tinham sobrado da chuva. Gabriel, o mais velho, ficava quieto, observando tudo com aqueles olhos sérios demais para a idade que tinha. Ele tinha virado o homenzinho da casa depois que o pai morreu, e Laura via isso com o coração partido. Um menino de 9 anos não devia carregar tanto peso nos ombros, mas ali, na fazenda, ela notou algo diferente nele. Ele começou a soltar os ombros, começou a correr pelo quintal, a explorar os arredores, a ser criança de novo. Júlia, a do meio, era toda doçura. Ela se apegou rápido a Henrique, seguia ele pela casa, fazia 1000 perguntas sobre tudo. Por que a vaca faz mu? Por que o céu é azul? Por que você mora sozinho? E Henrique, que há anos não conversava direito com ninguém, se pegava respondendo com paciência, às vezes até sorrindo. Isabela, a pequenina de 2 anos, era puro encanto. Ela andava pela casa toda com aquele jeito desengonçado de criança pequena, chamando tio Ike, porque não conseguia falar Henrique direito. E toda vez que ela fazia isso, o coração do homem dava um aperto bom, um aperto que ele não sentia há muito tempo. Laura começou a trabalhar na casa grande logo na primeira semana. Dona Neuza, a funcionária que vinha durante o dia, a recebeu com um misto de desconfiança e curiosidade, mas não demorou muito para ela perceber que Laura era trabalhadeira, cuidadosa, respeitosa. As duas logo criaram uma rotina. Dona Neuza cuidava da cozinha e das roupas. Laura cuidava da limpeza geral e da organização da casa. A casa de Henrique era grande mesmo. Tinha 3 quartos, uma sala enorme com lareira, uma cozinha espaçosa e uma varanda que dava para uma vista linda dos campos onde o gado pastava. Mas era uma casa triste. Laura percebeu isso logo de cara. Era uma casa que tinha parado no tempo, que guardava a dor de quem morava nela. Tinha fotos de uma mulher bonita espalhadas pela sala. Laura descobriu que era Cláudia, a esposa que Henrique tinha perdido. Tinha fotos do casamento deles, fotos de viagens,
fotos de momentos felizes que agora eram só memória. E Laura entendia aquela dor. Entendia o que era perder alguém e tentar seguir em frente carregando um buraco no peito. Henrique era um homem de poucas palavras, mas era bom. Laura via isso em cada gesto. Ele nunca cobrou nada dela além do combinado. Nunca foi indelicado, nunca invadiu o espaço dela ou das crianças. Pagava o salário direitinho todo fim do mês e ainda sempre aparecia com alguma coisa a mais. Um brinquedo para Isabela, um caderno novo para o Gabriel, um laço de fita para o cabelo da Júlia. Não precisa, Henrique, Laura falava sem graça. Eu sei que não precisa, mas eu quero, ele respondia, simples assim. As semanas foram passando e a vida foi ganhando uma rotina gostosa. Laura acordava cedo, preparava o café das crianças na casinha, levava Gabriel até o ponto onde pegava o ônibus para a escola na cidade. Júlia tinha começado a frequentar a escolinha do povoado próximo e Isabela ficava com Laura enquanto ela trabalhava na casa grande. A pequena adorava ficar por lá. Henrique deixou que ela fizesse a casa de playground. Isabela andava com suas bonecas, subia no sofá, brincava com as panelas que Dona Neuza deixava. E Henrique, que antes vivia num silêncio pesado, agora ouvia risadas de criança ecoando pelos cômodos. Foi numa tarde de abril, quase um mês depois de terem chegado, que Laura estava limpando a estante da sala quando encontrou um álbum de fotos. Ela pegou com cuidado, sem querer invadir a intimidade de ninguém, mas Henrique apareceu naquele momento. Pode olhar, ele disse sentando no sofá. Não me incomoda. Laura abriu o álbum devagar. Eram fotos antigas, de quando Henrique era jovem. Tinha fotos com Cláudia ainda namorada, fotos do casamento, fotos dos dois em festas, em viagens. Cláudia tinha um sorriso enorme, daqueles que iluminam qualquer fotografia. Ela era linda. Laura disse sincera. Era, Henrique concordou, a voz carregada de saudade. E era alegre, sempre rindo, sempre inventando alguma coisa. Essa casa vivia cheia de gente quando ela era viva. Almoços de domingo, festas de São João, aniversários. Ela adorava receber. Quanto tempo faz? 7 anos. Câncer. Foi rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo, sabe? A gente viu ela se apagando aos poucos e não podia fazer nada. Laura sentiu os olhos arderem. Eu sei como é. Roberto morreu. De repente, nem deu tempo de se despedir. Mas às vezes eu penso que isso foi uma bênção, sabe? Ele não sofreu. Foi rápido. Henrique olhou para ela e pela primeira vez Laura viu nos olhos dele uma compreensão profunda. Eles sabiam, os dois, o que era carregar aquela dor. Aquela falta que não passa, que só aprende a conviver. A gente segue, né? Ele disse baixinho. Porque tem que seguir, mas não é fácil. Não, não é. Ficaram em silêncio por um tempo, mas era um silêncio confortável. Um silêncio de quem se entende sem precisar falar. Nos fins de semana, Henrique costumava sair a cavalo para vistoriar a propriedade. Num sábado, Gabriel pediu para ir junto. Laura ficou com medo, mas Henrique garantiu que era seguro, que o cavalo era manso, que ele ia com cuidado. E foi. Gabriel voltou no fim da tarde com os olhos brilhando, contando tudo para a mãe. Falou das vacas, do pasto, do rio que cortava a fazenda. E Laura viu o filho sorrindo de verdade, aquele sorriso largo que ela não via há tanto tempo. Mãe, o Henrique disse que eu posso ajudar ele aqui na fazenda quando eu não tiver aula. Posso? Pode, meu filho, mas só se não atrapalhar os estudos. Não vai atrapalhar, eu prometo. E foi assim que Gabriel começou a ajudar nos fins de semana. Henrique ensinou o menino a cuidar dos animais, a consertar cercas, a plantar. E para Gabriel, que nunca tinha tido uma figura paterna presente depois que o pai morreu, aquilo era precioso. Laura via tudo de longe e sentia o peito apertado de gratidão. Aquele homem não precisava fazer nada daquilo. Ele podia ter deixado ela e as crianças na chuva naquela noite. Podia ter dado abrigo só por uma noite e mandado embora no dia seguinte. Mas não.
Ele abriu as portas da casa e do coração dele para uma família inteira de estranhos. Numa noite, depois que as crianças já estavam dormindo, Laura voltou para a casa grande para buscar uma marmita que tinha esquecido. Henrique estava na varanda, olhando as estrelas. Desculpa incomodar, ela disse. Não incomoda, senta aqui. Laura sentou numa das cadeiras de balanço. O céu estava limpo, cheio de estrelas que brilhavam forte longe das luzes da cidade. É bonito, né? Henrique disse. Eu venho aqui toda noite, é meu momento de paz. Deve ser bom morar num lugar assim, longe de tudo, sossegado. É, mas também é solitário. Eu passei os últimos anos sozinho demais, Laura. Essa casa ficou grande demais para mim depois que Cláudia se foi. Eu trabalhava, voltava, dormia e recomeçava tudo no outro dia. Não tinha vida, não tinha sentido. Laura não disse nada, só ouviu. Mas desde que vocês chegaram, não sei, a casa voltou a ter vida. Tem barulho de criança, tem risada, tem movimento. Eu acordo e ouço a Isabela chamando tio Ike, ouço o Gabriel perguntando das vacas, ouço a Júlia inventando histórias. E isso me fez perceber o quanto eu estava apenas existindo, não vivendo. Laura sentiu um nó na garganta. Henrique, eu não sei nem como agradecer tudo que você fez por mim e pelos meus filhos. Você salvou a gente naquela noite. Literalmente salvou. Não precisa agradecer. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Henrique, não fez. Muita gente teria fechado a porta na nossa cara. Minha própria irmã fechou. Henrique virou para olhar para ela. Sua irmã vai se arrepender disso um dia, Laura. Pode ter certeza. Eu não sei se ela vai, mas eu sei que eu jamais vou esquecer o que você fez. Eles ficaram ali em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e o vento que balançava as árvores. E naquele momento, sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta, alguma coisa mudou. Alguma coisa começou a se formar entre aqueles dois corações partidos. Ainda não era amor, era algo mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Era reconhecimento, era gratidão, era companhia. Era a certeza de que não estavam mais sozinhos. E enquanto as estrelas brilhavam lá em cima, a vida na fazenda seguia seu ritmo tranquilo, como um barco que finalmente encontrou águas calmas depois de uma tempestade. Mas a vida, como sempre, guarda surpresas. E o que nenhum dos dois imaginava era que aquela paz estava prestes a ser testada. 2 meses depois de Laura e as crianças terem chegado à fazenda, a notícia começou a se espalhar pela cidade. E cidade pequena é assim. Todo mundo fica sabendo de tudo. E todo mundo tem opinião sobre a vida alheia. Foi Dona Neuza quem contou para Laura num tom de quem avisa de um perigo se aproximando. Olha, Laura, eu não queria me meter, mas acho melhor você ficar sabendo. O povo tá falando. Laura estava lavando louça na pia da cozinha. Parou, virou para olhar para Dona Neuza. Falando o quê? De você, do Henrique, de você estar morando aqui com as crianças. Tá todo mundo inventando história, dizendo que vocês... Bem, você entende. Laura sentiu o rosto esquentar. Mas não tem nada acontecendo. Eu trabalho... Aqui só isso. Eu moro na casa do caseiro, cuido da casa dele. É um trabalho honesto. Eu sei, minha filha, eu sei. Mas o povo não pensa assim. Povo de cidade pequena gosta de fofoca. E uma mulher sozinha morando na propriedade de um homem viúvo? Você sabe como é? Laura sentiu a raiva subir pelo peito. Raiva e mágoa. Ela tinha sido expulsa de casa pela própria irmã. Tinha passado frio e medo na chuva com 3 filhos pequenos. Tinha achado um trabalho honesto e um lugar digno para morar. E ainda assim as pessoas achavam motivo para falar mal. Deixa falarem o que quiserem, ela disse, voltando a lavar a louça com mais força que o necessário. Eu sei quem eu sou. Henrique sabe. Isso é o que importa. Mas por mais que tentasse fingir que não se importava, aquilo doeu. Doeu muito. E as coisas pioraram quando Mariana apareceu. Foi numa tarde de sábado. Laura estava no quintal da casinha estendendo roupa quando viu a irmã caminhando pela estrada de terra que levava à
Fazenda. O coração dela disparou. Raiva, mágoa, medo, tudo misturado. Mariana parou a uns metros de distância, parecendo sem graça. Oi, Laura. O que você quer aqui? Eu vim conversar com você. Agora você quer conversar? Depois de me jogar na rua com 3 crianças? Mariana baixou os olhos. Eu sei que eu errei, Laura. Eu sei. Eu não dormi direito desde aquele dia. Eu fico pensando em você, nas crianças. Você não pensou nisso quando me expulsou debaixo de chuva. Foi o Valdir. Ele me pressionou, ele disse que a gente não podia mais, que... Valdir não botou uma arma na sua cabeça, Mariana. Laura explodiu. Você escolheu o marido em vez da própria irmã, em vez das suas sobrinhas, do seu sobrinho. Você escolheu. Mariana começou a chorar. Eu sei, eu me arrependo. Mas, Laura, agora tem outra coisa. O povo tá falando de você. Tá todo mundo dizendo que você e o Henrique... E você veio aqui me julgar também? É isso? Não! Eu vim te avisar. Vim dizer que você precisa tomar cuidado, que o Valdir tá dizendo que vai na polícia, que vai denunciar que você abandonou as crianças, que... Laura sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Abandonei? Eu abandonei? Ele tá dizendo que você deixou as crianças com um estranho, que você tá morando aqui de favor, que isso não é ambiente para crianças. Sai daqui! A voz de Laura saiu num grito que ela não conseguiu controlar. Júlia e Isabela, que estavam brincando perto, começaram a chorar assustadas. Gabriel apareceu correndo. Mãe, o que foi? Nada, filho. Sua tia já está indo embora. Mariana deu mais um passo, tentando se aproximar. Laura, por favor, me escuta. Eu disse para sair. Você não é mais bem-vinda aqui. Você não é mais nada minha. Mariana ficou parada ali por mais um segundo, o rosto molhado de lágrimas. E então virou e foi embora. Laura desabou, sentou no chão do quintal e chorou. Chorou tudo que tinha segurado desde aquela noite de chuva. Gabriel e Júlia se agarraram nela, Isabela no colo, todos chorando juntos. Foi assim que Henrique encontrou eles. Ele tinha ouvido os gritos lá da casa grande e veio correndo. Laura! O que aconteceu? Ela contou tudo, entre soluços. Contou sobre a irmã, sobre as fofocas, sobre a ameaça de denúncia do Valdir. Henrique sentiu uma raiva que não sentia há anos. Raiva pura, daquelas que fazem o sangue ferver. Eles não vão fazer nada, ele disse firme. Eu não vou deixar. Henrique, você não entende. Se eles forem na justiça, se alguém da assistência social aparecer aqui, eles podem tirar meus filhos de mim. Não vão, não enquanto eu estiver aqui. Mas todo mundo tá falando, todo mundo tá achando que a gente... E daí? Henrique a cortou. E daí que o povo tá falando? A gente sabe a verdade. Você trabalha aqui honestamente. Você cuida dos seus filhos. Você não fez nada errado. Mas numa cidade pequena, Henrique, a opinião do povo vale mais que a verdade. Henrique respirou fundo. Ele sabia que ela tinha razão. Conhecia aquela cidade, conhecia aquele povo, sabia como as coisas funcionavam. Então a gente resolve isso, ele disse. Amanhã mesmo eu vou na cidade, vou falar com o delegado, vou deixar tudo registrado direitinho, vou explicar a situação, vou dizer que você trabalha aqui, que tudo é legal. E se não adiantar? Henrique segurou os ombros dela, firme, mas gentil. Vai adiantar, confia em mim. Mas no fundo, ele também estava com medo, porque ele sabia que não era só a reputação de Laura que estava em jogo, era a dele também. E mais do que isso, era a presença daquela família que tinha trazido vida de volta para a casa dele, que tinha enchido o vazio que ele carregava há tanto tempo. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo, em como proteger Laura e as crianças, em como fazer as fofocas pararem. E foi pensando nisso que uma ideia começou a se formar na cabeça dele. Uma ideia louca, talvez, mas que fazia sentido. No dia seguinte, ele foi até a cidade como prometeu. Conversou com o delegado, explicou a situação toda. O delegado, um homem de uns 50 anos chamado Machado, ouviu tudo com atenção.
Olha, Henrique, eu conheço você há anos. Sei que você é homem honrado, e se você está dizendo que a coisa é séria, que a mulher trabalha para você e mora na casa do caseiro com os filhos, eu acredito. Mas você sabe como é. Valdir já veio aqui, já falou que ia fazer denúncia no conselho tutelar. E se ele fizer, vai ter investigação. Vão vir aqui na fazenda, vão fazer perguntas, vão avaliar a situação. E o que eu faço para evitar isso? O delegado suspirou. Regulariza a situação. Faz um contrato de trabalho direitinho registrado. Prova que ela é funcionária sua, que tudo é legal. Assim fica difícil alguém questionar. Henrique saiu de lá decidido. Ele ia fazer isso. Ia contratar um advogado. Ia regularizar tudo. Ia proteger Laura de qualquer forma. Mas quando voltou para a fazenda e encontrou Laura na cozinha, quando olhou para ela e viu como ela estava abatida, preocupada, com medo, aquela ideia voltou, mais forte dessa vez. Laura, eu preciso conversar com você. O que o delegado disse? Henrique contou tudo. Laura foi ficando cada vez mais pálida. Eu não quero que meus filhos passem por uma investigação, Henrique. Não quero que venham aqui fazer perguntas, assustar eles. Eu sei, e eu tive uma ideia. Mas não sei como você vai reagir. Laura olhou para ele confusa. Que ideia! Henrique respirou fundo. A gente podia se casar. O silêncio que caiu na cozinha foi ensurdecedor. Laura ficou olhando para ele como se não tivesse entendido. O quê? Não seria por amor, claro. Henrique se apressou em explicar. Seria para regularizar a situação. Se a gente fosse casado, ninguém podia questionar você morar aqui, as crianças morarem aqui. Acabaria com as fofocas, acabaria com as ameaças. Seria um acordo entre a gente. Laura sentou na cadeira tonta. Henrique, você tá maluco? A gente mal se conhece. Eu sei, mas pensa bem. Pensa nos seus filhos. Pensa na segurança que isso daria para vocês. Mas casar, Henrique, isso não é uma coisa simples. É um compromisso, Seria um compromisso de proteção, ele disse, sentando na frente dela. Olha, Laura, eu não estou pedindo um casamento de verdade. Não estou pedindo nada além do que já existe. Você continua cuidando da casa. Continua morando na casinha se quiser. Mas no papel, para os olhos da lei e da cidade, você seria minha esposa. As crianças teriam um lar legal, seguro. Ninguém podia tirar eles de você. Laura sentiu as lágrimas subirem. Mas isso não é justo com você, Henrique. Você não pode sacrificar sua vida assim por causa de mim. Quem disse que é sacrifício? Ele perguntou, suave. Laura, esses 2 meses com você e as crianças aqui foram os melhores que eu tive em 7 anos. Essa casa voltou a ter vida. Eu voltei a ter motivo para acordar de manhã. Se casar com você no papel me der o direito de proteger vocês, então não é sacrifício, é privilégio. Laura não sabia o que dizer. Aquilo era loucura, era absurdo, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Um sentido estranho, mas fazia. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, pensa com calma, não tem pressa, mas tinha sim, porque Valdir não ia esperar. As fofocas não iam parar. E o tempo estava correndo contra eles. Laura passou 3 noites sem dormir direito, pensando na proposta de Henrique. Casamento. A palavra ecoava na cabeça dela como um sino que não parava de tocar. Ela nunca imaginou que um dia casaria de novo. Roberto tinha sido o amor da vida dela, o pai dos seus filhos. Como ela podia simplesmente casar com outro homem, mesmo que fosse só no papel? Mas toda vez que olhava para os filhos, toda vez que via Gabriel brincando feliz na fazenda, Júlia rindo com as galinhas no quintal, Isabela dormindo tranquila, sem medo de ser expulsa de casa, ela sabia a resposta. Foi numa manhã de quinta-feira que ela tomou a decisão. Henrique estava tomando café na varanda quando ela se aproximou. Eu aceito. Ele levantou os olhos, surpreso. Tem certeza? Tenho. Você tem razão. É a única forma de proteger meus filhos. E eu confio em você, Henrique. Algo passou pelo rosto dele. Alívio, talvez, ou gratidão, ou algo mais profundo que nenhum dos dois.
Estava pronto para nomear. Então a gente vai no cartório hoje mesmo. Quanto mais rápido, melhor. Eles se casaram numa cerimônia simples, só com as testemunhas obrigatórias. Dona Neuza foi uma delas, chorando emocionada como se fosse um casamento de verdade. Laura usou um vestido simples de algodão branco que tinha comprado numa promoção anos atrás. Henrique estava de calça jeans e camisa social. Não tinha flores, não tinha festa, não tinha beijo no altar. Mas quando o juiz disse: "Vocês estão casados", Laura sentiu algo mudar. Não era amor, ainda não, mas era um compromisso. Era uma promessa de proteção, de cuidado mútuo, de família. As crianças ficaram confusas no início. Gabriel, sempre o mais sério, perguntou direto: "Mãe, o Henrique vai ser nosso pai agora?" Laura ajoelhou na frente dele, segurou as mãozinhas do filho. "Não, meu amor. Seu pai foi e sempre vai ser o Roberto. Ninguém vai tomar o lugar dele. Mas o Henrique é alguém que cuida da gente, que quer o nosso bem, entende? Então ele é tipo um padrasto? Se você quiser chamar assim, pode. Mas só se você quiser, Gabriel. Ninguém tá te obrigando a nada." Gabriel pensou por um momento e então assentiu. "Tudo bem. Eu gosto do Henrique. Ele é legal." Júlia foi mais fácil de convencer. Ela já tinha se apegado a Henrique fazia tempo, já chamava ele de tio Ike, com tanto carinho, que parecia que sempre tinha sido assim. E Isabela, pequena demais para entender, só sabia que tinha um teto sobre a cabeça e comida na mesa, e isso era suficiente. Depois do casamento, Laura continuou morando na casinha do caseiro. Eles tinham combinado que seria assim, que nada mudaria na rotina deles. Mas aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse, as coisas começaram a mudar mesmo assim. Laura passou a tomar café com o Henrique toda manhã. Eles conversavam sobre o dia, sobre as crianças, sobre a fazenda, conversas simples do cotidiano, mas que criavam uma intimidade gostosa, confortável. Henrique começou a jantar na casinha às vezes, quando Laura fazia algo especial. Ela cozinhava muito bem, e ele vivia dizendo que fazia tempo que não comia uma comida caseira tão boa. As crianças adoravam quando ele ficava, porque depois do jantar ele sempre contava histórias da fazenda, de quando era criança, de aventuras que tinha vivido. E então aconteceu o que tinha que acontecer. A notícia do casamento se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Valdir ficou furioso. Ele tinha certeza que conseguiria expulsar Laura dali, que conseguiria provar que ela era uma aproveitadora. Mas agora, ela era a senhora Tavares, esposa legal de um fazendeiro respeitado. Não tinha mais como atacar. Foi quando ele decidiu jogar sujo. Numa tarde de sábado, Laura estava na cidade, fazendo compras com as crianças, quando esbarrou com Mariana. A irmã estava com o rosto inchado, um roxo mal disfarçado com maquiagem no olho esquerdo. "Mariana, o que aconteceu? Com você?" A irmã desviou o olhar. "Nada. Eu caí." "Caiu? Mariana, me olha nos olhos. Foi o Valdir, não foi?" Mariana começou a chorar. Ali mesmo, no meio da rua, ela desabou e contou tudo. Contou que Valdir tinha ficado violento desde que Laura tinha saído de casa, que ele batia nela, xingava, dizia que ela era fraca por ter deixado a irmã voltar a se dar bem na vida. "Ele está dizendo que vai acabar com você, Laura, que vai arranjar um jeito de provar que esse casamento é falso, que você enganou o Henrique para se aproveitar dele. Mas não tem nada para provar. O casamento é real. Ele não liga. Ele tá obcecado. Ele não aguenta ver você bem enquanto eu tô." Laura segurou a irmã pelos ombros. "Mariana, você precisa sair dessa casa. Você precisa denunciar ele." "Eu não posso. Eu não tenho para onde ir. Vem para a fazenda. Vem comigo." Mariana olhou para ela, os olhos arregalados. "Você tá louca? Depois de tudo que eu fiz? Você é minha irmã, e eu não vou deixar você apanhar daquele homem." Mas Mariana balançou a cabeça. Eu não posso, Laura."
e saiu correndo antes que Laura pudesse segurá-la. Naquela noite, Laura contou tudo para Henrique. Ele ficou sério, preocupado. Esse homem é perigoso, Laura. Se ele está obcecado assim, ele pode fazer alguma besteira. Eu sei, mas o que a gente pode fazer? Ficar alerta e proteger o que é nosso. O que nenhum dos dois imaginava era o quão cedo teriam que fazer. Exatamente isso. 3 dias depois, no meio da noite, Laura acordou com um barulho lá fora. Eram gritos. Ela levantou assustada, foi até a janela e viu. Fogo. Tinha fogo no depósito da fazenda. Ela correu para fora, gritando: Henrique! Henrique! Tem fogo! Henrique já estava acordado, já tinha visto. Ele saiu da casa grande correndo, foi até a mangueira, começou a tentar apagar. Mas o fogo já estava grande demais. Laura mandou as crianças ficarem dentro de casa, trancadas, e correu para ajudar. Eles lutaram contra as chamas por quase 1 hora, até que finalmente conseguiram controlar. O depósito ficou destruído. Dentro tinha ração para o gado, ferramentas, equipamentos, prejuízo grande, mas o pior não era isso. O pior foi quando o delegado Machado apareceu no dia seguinte e deu a notícia. Henrique e Laura, foi criminoso. Alguém ateou fogo de propósito. Achamos restos de gasolina no local. Laura sentiu o chão sumir. Valdir, você tem certeza? Tenho. Ele jurou que ia acabar comigo. Ele está fazendo isso. O delegado suspirou. Vou investigar, mas sem provas não posso fazer muita coisa. Henrique estava com o rosto fechado, a raiva fervendo por dentro. Ele não vai fazer isso de novo, eu garanto. Naquela noite, Henrique reforçou a segurança da fazenda. Contratou 2 caseiros para ficar de vigia, instalou câmeras, trancou tudo que podia ser trancado, mas o medo continuava ali, pairando sobre eles como uma nuvem escura. Foi 2 dias depois que Mariana apareceu. Ela chegou de madrugada, a pé, sangrando. Valdir tinha batido nela de novo, dessa vez com mais violência. Ela tinha conseguido fugir e tinha vindo para a única pessoa que sabia que a receberia. Laura cuidou da irmã, limpou os ferimentos, colocou ela para descansar num dos quartos da casinha. E pela primeira vez em meses, as duas conversaram de verdade. Desculpa, Laura. Desculpa por tudo. Eu sei, Mariana. Eu sei. Você não devia me perdoar. Você devia me mandar embora. Você é minha irmã. Eu nunca vou te mandar embora. Elas choraram juntas, abraçadas, curando feridas que iam muito além dos hematomas e cortes. No dia seguinte, Mariana foi até a delegacia e fez a denúncia. Contou tudo. As agressões, as ameaças, o incêndio que ela tinha certeza que tinha sido Valdir, porque ele tinha comentado que ia dar um susto em Laura. Valdir foi preso. E quando a polícia revistou a casa dele, encontrou galões de gasolina no porão, roupas manchadas de combustível, provas suficientes para incriminá-lo. O homem que tinha aterrorizado 2 mulheres, que tinha tentado destruir uma família, finalmente teve que responder pelos seus crimes. Laura e Mariana ficaram na varanda da casinha naquela noite, olhando as estrelas. O que você vai fazer agora? Laura perguntou. Não sei. Recomeçar, eu acho. Tentar viver de novo. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Você tem certeza? Depois de tudo? Tenho. Família é família, Mariana. E a gente não desiste de família. Henrique apareceu com 3 xícaras de café. Sentou com elas em silêncio confortável. E ali, naquela varanda simples, com café morno e céu estrelado, 3 pessoas que tinham sido quebradas pela vida encontraram um pouco de paz, um pouco de esperança, um pouco de perdão. A tempestade tinha passado, mas o que viria depois ainda era incerto, porque Laura e Henrique ainda precisavam descobrir o que realmente sentiam um pelo outro. Se aquele casamento de conveniência podia se transformar em algo mais. Se 2 corações partidos podiam aprender a amar de novo. 6 meses se passaram desde que Valdir foi preso. 6 meses que mudaram tudo na vida de Laura, de Henrique e das crianças.
Mariana tinha conseguido se reerguer. Ela arrumou um emprego numa loja de roupas na cidade e alugou uma kitnet pequena, mas era dela. Visitava Laura e as crianças todo fim de semana. E aos poucos, as duas foram costurando de novo a relação que tinha sido rasgada. Não era como antes, nunca mais seria. Mas era real, era honesta. E isso já era muito. A fazenda estava prosperando. Henrique tinha conseguido recuperar o prejuízo do incêndio e até expandir um pouco os negócios. Comprou mais gado, plantou mais hectares de soja. E tinha algo diferente nele agora. Ele sorria mais, conversava mais, vivia mais. Gabriel tinha completado 10 anos e estava cada vez mais ajudando na fazenda. Henrique ensinava tudo para o menino com uma paciência infinita, e Laura via nos olhos do filho aquele brilho de quem finalmente tinha encontrado um porto seguro. Um dia, Gabriel chamou Henrique de pai sem querer e ficou vermelho de vergonha. Mas Henrique só sorriu e disse: "Pode me chamar assim se você quiser, eu fico honrado." Júlia estava na escola, tirando notas boas e fazendo amizades. Ela tinha deixado de ser aquela criança assustada e tinha virado uma menina alegre, cheia de vida. E Isabela, que agora tinha 3 anos, corria pela fazenda como se fosse dona do lugar, chamando Henrique de Papaique, com uma naturalidade que fazia o coração de todo mundo derreter. Mas apesar de tudo estar indo bem, Laura sentia que faltava algo, e ela sabia exatamente o que. Ela e Henrique continuavam mantendo aquele acordo silencioso. Eles eram casados no papel, mas viviam como amigos. Laura ainda dormia na casinha com as crianças. Henrique ainda dormia sozinho na casa grande. Eles dividiam as refeições, dividiam as conversas, dividiam a vida, mas não dividiam o coração. Até que uma noite tudo mudou. Era véspera de Natal. Laura tinha preparado uma ceia especial. Nada muito elaborado, mas tinha feito peru, farofa, arroz, salada. As crianças estavam animadas, correndo pela casa, ajudando a decorar uma árvore pequena que Henrique tinha comprado na cidade. Depois do jantar, depois das crianças terem ido dormir exaustas de tanta alegria, Laura e Henrique ficaram na varanda, como sempre faziam. "Foi um dia bom", Henrique disse, olhando para as estrelas. "Foi", Laura concordou. E então, sem saber de onde veio a coragem, ela disse: "Henrique, eu preciso te falar uma coisa." Ele virou para olhar para ela. "O que foi?" Laura respirou fundo. Eu não sei quando foi que aconteceu. Não sei se foi naquela primeira noite, quando você abriu a porta para mim e para os meus filhos. Ou se foi nos cafés da manhã que a gente divide todo dia. Ou se foi vendo você com meus filhos, ensinando, cuidando, amando eles como se fossem seus. Mas aconteceu, Henrique, e eu não consigo mais fingir que não." O coração dele começou a bater mais rápido. "Laura, eu me apaixonei por você", ela disse, as palavras saindo num fio de voz. "Eu sei que o nosso casamento era só um acordo. Eu sei que você fez isso para me proteger, para proteger as crianças. Mas para mim deixou de ser só isso faz tempo." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Laura sentiu o coração afundar. Ela tinha falado demais, tinha estragado tudo. Mas então Henrique levantou, veio até ela, ajoelhou na frente dela e segurou as mãos dela nas dele. "Laura, eu achei que nunca mais ia sentir isso na vida. Depois que Cláudia morreu, eu achei que tinha morrido junto com ela. Passei 7 anos só existindo, sem viver de verdade. E então você apareceu na minha porta naquela noite de chuva, com 3 crianças assustadas, e mudou tudo." As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Laura. "Eu me apaixonei por você no primeiro café da manhã que a gente dividiu." Ele continuou. "Eu me apaixonei pela forma como você cuida dos seus filhos, pela força que você tem, pela bondade no seu coração mesmo depois de tudo que você passou. Eu só não falei nada porque achei que você ainda amava o Roberto, que eu nunca ia ter espaço no seu coração. Roberto vai sempre ter um lugar no meu coração", Laura disse sincera.
Ele foi o pai dos meus filhos, foi meu primeiro amor. Mas isso não significa que eu não posso amar de novo, que eu não posso amar você. Henrique puxou ela para um abraço apertado, e os dois ficaram assim por um longo tempo, chorando, rindo, sentindo o peso de meses de sentimentos guardados finalmente sendo liberado. E então ele a beijou. Foi um beijo lento, suave, cheio de promessas e recomeços. Um beijo que selou não um acordo de conveniência, mas um compromisso de amor verdadeiro. Naquela noite, Laura não voltou para a casinha. Ela ficou em casa grande, nos braços do homem que tinha se tornado não só seu marido no papel, mas seu companheiro de verdade. Os meses seguintes foram de uma felicidade tranquila, daquelas que a gente constrói no dia a dia. Eles transformaram um dos quartos da casa grande num quarto para os meninos e outro para as meninas. A casinha virou depósito. A família finalmente morava junta, de verdade. Henrique adotou oficialmente as 3 crianças. Gabriel, Júlia e Isabela passaram a ter o sobrenome Tavares. E quando o juiz perguntou se eles queriam isso, os 3 gritaram sim, com tanta empolgação que todo mundo no fórum riu emocionado. Laura e Henrique renovaram os votos num dia de primavera, dessa vez com festa de verdade. Convidaram a cidade inteira. Mariana foi madrinha. As crianças foram pajens, e quando o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro, os 2 responderam, aceito, com uma certeza que não existia no primeiro casamento. Foi nessa festa que Dona Neuza puxou Laura de lado e disse, os olhos marejados, sabe, menina, quando você apareceu aqui naquela noite de chuva, eu achei que ia ser mais uma confusão na vida do Henrique. Mas você foi a bênção que ele precisava, que essa casa precisava. Você trouxe vida, trouxe amor, trouxe luz para um lugar que estava escuro há tempo demais. Laura abraçou a mulher, gratas por tudo. Grata por cada pessoa que tinha ajudado nessa jornada. 1 ano depois, Laura descobriu que estava grávida. Ela e Henrique choraram de alegria quando viram o teste positivo. Gabriel, Júlia e Isabela ficaram eufóricos com a notícia de que teriam um irmãozinho ou irmãzinha. Você acha que o Roberto ficaria feliz? Laura perguntou uma noite, deitada ao lado de Henrique, a mão dele sobre a barriga dela que começava a crescer. Eu acho que ele ficaria muito feliz, Henrique respondeu, porque você está feliz, porque as crianças dele estão felizes e seguras. Ele ia querer isso para vocês. E Laura sabia que era verdade. Roberto sempre quis o melhor para ela e para os filhos. E de algum lugar, ela tinha certeza que ele estava em paz, sabendo que sua família tinha encontrado amor de novo. Quando o bebê nasceu, um menino lindo de olhos claros, eles deram o nome de Roberto Henrique Tavares. Uma homenagem aos 2 homens que marcaram a vida de Laura. O que se foi e o que ficou. O passado e o futuro, a dor e a cura. E naquela noite, com o bebê nos braços, rodeada pelo marido e pelos 3 filhos mais velhos, Laura olhou pela janela para a estrada de terra que um dia tinha caminhado debaixo de chuva, desesperada e perdida, e agradeceu. Agradeceu pela tempestade que a levou até ali. Agradeceu pela porta que se abriu. Agradeceu pelo homem que estendeu a mão quando ela mais precisava, porque às vezes a vida nos tira o chão, às vezes nos joga na chuva, no frio, no desamparo, mas às vezes, bem no meio da tempestade, aparece uma luz, aparece uma mão estendida, aparece um coração disposto a amar de novo. E quando isso acontece, quando a gente tem a coragem de aceitar essa mão, de entrar por essa porta, de recomeçar, a vida nos mostra que sempre vale a pena, que sempre existe esperança, que sempre é possível amar de novo, viver de novo, ser feliz de novo. A fazenda que um dia foi silenciosa demais, agora vivia cheia de barulho de criança, de risadas, de vida. E toda noite, quando Henrique e Laura sentavam na varanda para olhar as estrelas, eles lembravam daquela noite de março,
daquela chuva forte, daquele encontro improvável, e agradeciam por cada segundo daquela tempestade que os trouxe um para o outro.